Olá, professora Gema Oliveira aqui novamente para tratarmos de mais um dos nossos temas da história. E hoje o foco recai, na história do Brasil República, especialmente a República das Oligarquias. Vamos entender aí alguns elementos conceituais desse período. Mas antes, é interessante que a gente relembre um pouco como é que se organizou essa república, que foi proclamada, como nós vemos aí no início da nossa linha do tempo, em 1889, 15 de novembro, que é atualmente um feriado em nosso país. Os primeiros anos da nossa república foram, chamados também de República da Espada. Isso porque os nossos primeiros presidentes foram do Exército, como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro, por exemplo, ficou responsável pelo governo provisório, esse governo que acabou estruturando, e colocando as bases do que seria a nossa república, organizando tanto no sentido econômico e político, e, claro, Floriano Peixoto, no governo constitucional, vai acabar sendo responsável por ter de lidar com as consequências, do que foi iniciado no governo de Deodoro da Fonseca. Um deles, por exemplo, era a confusão entre nós termos um sistema federalista, por exemplo, que significava nos organizarmos em estados, autônomos. Algumas pessoas não defendiam esse tipo de organização, defendiam um governo mais centralizado, e isso foi até um dos motivos, da Revolução Federalista que aconteceu lá no sul do país. Floriano Peixoto também teve que enfrentar a revolta da Armada, que ocorreu no Rio de Janeiro, também fruto da insatisfação de uma ala do Exército no período, ou seja, Deodoro e Floriano, que tiveram ali governos nitidamente mais autoritários, tiveram aí que lidar com essas primeiras impressões e conturbações da República. Porém, após o governo de Floriano Peixoto, nós vamos ter aí uma nova organização em relação ao nosso sistema presidencialista. Como vocês podem ver aí no slide, a República das Oligarquias, ela vai se configurar aí por 11 presidentes, de 1894 até 1930, e eles vão ter algumas características, em comum em relação a como eles vão se alternando no poder. Em 1930, ano, aliás, que fecha a nossa linha do tempo, nós vamos ter lá a famosa chegada de Getúlio Vargas ao poder, que dá início à Era Vargas e é foco de outro tema da história. Então, temos aí elementos conceituais para a gente pensar essa configuração da República das Oligarquias, começando pelo o que é a República. Seu significado vem do latim res publica, que significa a coisa pública, e é uma organização política em que um chefe de Estado é eleito pela sociedade de forma direta ou indireta. Aqui no Brasil ficou marcado que a nossa república ela seria associada a um sistema presidencialista. Nós temos outras configurações de república, como a parlamentarista, nós temos a presença de um primeiro-ministro, temos também a semi-presidencialista. Então, as diferentes configurações na república, onde a gente tem a questão de eleger o nosso representante maior. Mas aqui no Brasil, até hoje, nós temos aí o presidencialismo. Nós elegemos um representante da nação. A oligarquia, o que significa? A oligarquia na história é um conceito que significa o governo de uma minoria. Geralmente é um governo em uma determinada região, em um determinado país, onde você tem poucos que têm privilégios e que têm poder econômico, que tomam de fato as decisões e os rumos daquela região, daquele país. Então, por extensão, é também um grupo que controla o poder. E esse termo, quando a gente coloca República das Oligarquias, ele faz referência à oligarquia cafeicultora que existia aqui no país e que estava estabelecida principalmente ali na região de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, na época, quem comandava a política nacional era a partir das oligarquias estaduais presentes, principalmente nesses estados mais ao sul.
Obviamente, tanto no Nordeste, no Norte, enfim, nós tínhamos também oligarquias não necessariamente ligadas ao café, mas a outros produtos de exportação, porém que eram uma minoria que faziam parte desse grupo político que discutiam, né, de que forma o país poderia fazer e realizar, né, as eleições, por exemplo. Por isso que nós associamos essa temporada, né, que vai de 1894 a 1930 como República das Oligarquias. Federalismo é outro conceito importante para a gente entender esse período, porque ele se baseia na organização de uma federação. Então, os estados, eles estão unidos sob um governo central, mas cada estado possui autonomia para realizar determinadas decisões. A organização do seu sistema educativo, por exemplo, decisões relacionadas à política externa, à política econômica, né? Então, a autonomia no federalismo é algo muito importante. Até hoje, né, nós temos os estados com essa autonomia em relação ao governo federal, por exemplo. E aí entramos em mais outros conceitos, né, que é importante para a gente entender essa dinâmica da República das Oligarquias, que é a política dos governadores. Nós vimos que a oligarquia ela significa o governo de uma minoria. Como é que isso estava configurado, né, nos primeiros anos da nossa República? É só a gente dar uma observada em como funcionava essa política dos governadores. Essa política foi um esquema de alianças regionais que acabou sendo ampliado a nível federal. Então, era uma prática que já existia internamente nos estados, na eleição, né, de vereadores, prefeitos, deputados, e foi, né, ampliado a nível federal, principalmente a partir da eleição de Campos Salles, que foi um fazendeiro paulista e o segundo presidente civil da nossa República. Então, como é que funcionava? Os governadores do estado apoiavam o governo federal, elegiam os parlamentares que iam ser a favor, né, das políticas e das ideias que o governo iria realizar, e em troca o presidente da República dava, né, aquele chamego em relação aos governadores dos estados, concedendo verbas e favores aos seus aliados. Parece um pouco atual essa prática? Interessante, né? Olha que prática antiga e, pelo visto, ela ainda não saiu de moda. Então, nós temos aí, né, o Cotrinho Rodrigues, no livro, né, especificando em relação a essa política dos governadores que, ao longo da Primeira República, a troca de favores políticos, o clientelismo e a corrupção garantiram a permanência das oligarquias no poder. Nessa época, não existia justiça eleitoral independente. O que havia era uma comissão de verificação no Congresso que julgava, conforme sua vontade, o resultado das eleições. A prática de não reconhecer a vitória dos adversários ficou conhecida como degola, né? Então, vejam que era uma panela, vamos dizer em termos mais populares, o que existia na nossa política. Não que isso tenha, né, se desfeito, vamos combinar, mas que na época isso, né, ficou bem evidente em relação a como acabou se organizando as eleições na recém-proclamada República. No slide aí também vocês veem um exemplar de um título de eleitor lá do final do século XIX, que o Tribunal Superior Eleitoral tem em seus arquivos. E aí, como vimos na citação anterior, ele tem termos como o clientelismo. O que seria isso? É uma prática eleitoreira que consiste em privilegiar uma clientela em troca de votos, né? A troca de favores. Esse clientelismo ele ficou, né, conhecido como uma prática da República das Oligarquias, mas que se estende até os dias de hoje na nossa política e nas nossas relações públicas, né? E esse clientelismo ele também está associado a outro conceito, que é o coronelismo, né? A gente tem na época a figura do fazendeiro que tinha o título de coronel, um título que já era praticado na época do Brasil Império e que foi um prestígio que foi mantido após o fim da monarquia. Então, eles trocavam favores, né, com aquelas pessoas que eram submissas a ele naquela região rural, por exemplo, e lhe chamavam de afilhados, né? Todo coronel tinha lá um afilhado, seja pequenininho ou grandinho,
mas isso fazia com que tudo que o coronel orientasse em relação à política fosse obedecido. Então ele tinha uma espécie do que nós chamamos de curral eleitoral, e isso acabou popularizando a prática do voto de cabresto. Aí nessa charge nós temos uma representação, né, claramente irônica, mas que revela a forma como o voto era organizado na época. Né? Você tem aí o coronel que puxaria aí um burrinho, né, para realizar o seu voto, e dessa forma aquele candidato com maior chances de fazer também favores a nível federal, né, seria eleito. Abaixo nós temos o livro do Vitor Nunes Leal, que é um clássico em relação ao trabalho com o conceito de coronelismo, e que nós vamos ver aqui um dos trechos em que ele explicita como é que se desenvolvia essa ideia do voto de cabresto, né? Então ele coloca completamente analfabeto, ou quase, sem assistência técnica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele, na verdade, que recebe os únicos favores que sua obscura existência conhece. O lógico é o que presenciamos. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. É claro que o Leal, nessa época em que ele escreveu, em 1949, ele faz referência a uma população que era mais da metade, uma expressiva população que não sabia ler, analfabeta. Né? E a gente tinha, de acordo com a Constituição de 1891, uma população que tinha uma restrição em relação ao voto. Né? A questão até dos primeiros anos da República, o fato de você não ter renda suficiente para votar, era também definidor, né, da sua condição de eleitor. Além disso, o pessoal da zona rural, né, era reconhecido como pessoas ignorantes, pessoas humildes e, consequentemente, mais fáceis de serem influenciadas pelos coronéis. Né? Então, a gente tem aí essa dinâmica que atualmente ela está bem reduzida, né, em relação também à mentalidade da época, que é bem diferente, mas se a gente for fazer esse parâmetro passado e presente, a gente precisa refletir. Será que determinados elementos dessa república das oligarquias, elas ainda permanecem hoje em dia? Será que nós avançamos bastante em relação a como nós agimos enquanto cidadãos dentro da república? É importante a gente refletir sobre isso e, claro, né, esse tema da história, ele nos estimula bastante. Então é isso e até a próxima aula.